Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez. E agora, em continuidade ao tópico denominado Jornadas de Trabalho, devemos tratar agora das jornadas especiais de trabalho, em especial a questão do trabalho intermitente. Já observamos, por óbvio, o que diz respeito ao turno ininterrupto de revezamento, e agora adiantaremos para a jornada de trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele tipo de contrato de trabalho escrito, no qual a prestação de serviços não é ou não se dá de forma contínua. Disse a vocês que essa modalidade, né, de contrato de trabalho, por óbvio nós veremos os contratos de trabalho nas aulas posteriores, ele foi introduzido pela reforma trabalhista ocorrida em 2017, né? Foi incluída essa modalidade pela Lei 13.467 de 2017. Lá introduziu o artigo 443 da CLT. Nesse artigo 443 da CLT, resta lá consignado que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou ainda para a prestação de trabalho intermitente. A questão do trabalho intermitente, nós vamos tratar com relação ao contrato em si, em aulas posteriores, inclusive o contrato por prazo determinado e aquele por prazo indeterminado. A gente vai ver isso num tópico específico. Mas vale dizer que no trabalho intermitente, a prestação de serviços com subordinação não é contínua. E aí pode ocorrer uma alternância dos períodos da prestação desse serviço. Inclusive também com uma jornada reduzida de 3 horas, né? Ou de 6 horas, ou de 8 horas. Né? Isso vai ser consignado expressamente nessa contratação, naquele tipo de contrato. Né? E vai haver períodos de prestação de serviço e períodos de inatividade, né? Seja em dias, seja em meses, ou seja em horas. Nesse caso, o empregador vai pactuar com o empregado uma remuneração, mas ela só vai ser devida em situações em que o empregado for convocado a trabalhar. E naqueles períodos de inatividade, que o empregado não trabalha, não serão considerados tempo à disposição do empregador. Portanto, é importante gravar que não vai se aplicar a esses períodos de inatividade aquilo que está disposto no artigo 4º da CLT, que nós já vimos. A jornada de trabalho intermitente, ela é amparada, inclusive, pela consolidação das leis do trabalho, né? Desde a reforma trabalhista, como eu disse, e o que, por sua vez, além de assegurar os direitos trabalhistas do funcionário, também vai estabelecer um novo tipo de relação entre o empregado e o empregador. Assim, é importante dizer que essa categoria de trabalho, ela tem um objetivo que é facilitar a contratação do trabalhador intermitente. Na verdade, o intuito foi tornar a convocação e o controle desses serviços mais seguro, mais fácil, com respeito aos direitos do funcionário. No fundo, de forma ideal, seria que diminuísse o número de desempregados e também, por outro lado, que facilitasse para as empresas a modelo ou custo de contratação. O que se tinha como ideal era uma relação de ganha e ganha, ou seja, ganho duplo, né? As vantagens de contratação, tanto para o empregado quanto para o empregador.
né? Mas é importante dizer que não está lá previsto na lei do trabalho intermitente nenhuma hora ou carga horária mínima para a prestação do serviço. Então, se o empregador quiser contratar um trabalhador, né, para trabalho intermitente para 3 horas numa semana, estando o empregado de acordo, poderá ser feito. Até porque esse empregado ele poderá trabalhar para outros empregadores em outras jornadas. Portanto, a diferença mais evidente desse regime de contrato de trabalho é a descontinuidade do serviço. Agora, os contratantes têm mais alternativa para empregar. Se isso materialmente se transformou em um canal de diminuição da quantidade de empregados, ainda não existem pesquisas que comprovem ou que possam dizer, né, que atingiu esse objetivo. Então, é importante só registrar que vale para os empregados, que tem mais opções para trabalhar para mais empregadores. Então ele vai ter também tempos de trabalho e tempos de inatividade. Então ele vai poder, por exemplo, ter um trabalho, com um contrato, com carteira assinada, e também vai ter períodos aí em que ele pode atuar de forma autônoma, ou seja, prestar serviços como autônomo ou ainda para outros empregadores. Por óbvio que existem ainda outras jornadas que nós temos que registrar. Elenquei nesse vídeo as que têm mais repercussão. Nos slides já constam lá todas essas modalidades de jornada de trabalho e vamos dar ênfase aí àquelas que são mais comuns. Podemos agora verificar a jornada de trabalho dos bancários. Por exemplo, as disposições que estão lá na CLT relativas aos bancários possuem, por óbvio, previsão de uma jornada diferenciada na CLT, vai estar lá no artigo 224, e lá trata que a jornada dos bancários é de 6 horas contínuas com um intervalo de 15 minutos para a alimentação. Agora, tem que ter uma atenção, nem todos os empregados da categoria de bancário serão vinculados a essa limitação de jornada que está definida na CLT. A lei traz uma exceção para aqueles que ocupam o cargo de gerência, de fiscalização, de chefia ou outros que se equivalam a esses cargos. Então, os trabalhadores bancários, em regra, eles têm 6 horas de jornada com 15 minutos, para intervalo. Esse é o intervalo legal de 15 minutos. A exceção são aqueles que exercem cargo de chefia ou gerência, que a eles não se aplica essa jornada. Para aqueles será aplicada a jornada normal de trabalho. Outra modalidade é os trabalhadores em minas de subsolo. Há também previsão expressa na CLT, com regras específicas para essa modalidade de trabalhadores em minas de subsolo. Isso está lá no artigo 293, e diz que a duração normal do trabalho efetivo para esses empregados, ou seja, em minas de subsolo, não pode exceder 6 horas diárias ou 36 horas semanais. Portanto, o trabalho em subsolo, nessas atividades de mineração, é responsável por uma série de agravos à saúde. Por essa razão que a jornada ela é limitada, porque causa agravos à saúde, que vai lá desde choque elétrico, pode tomar um choque elétrico, como pode ter uma doença do pulmão ocasionada pela atividade. Inclusive ela tem um nome específico que consta lá no slide para vocês. Essa patologia ela atinge esses tipos de trabalhadores. Então, dadas essas condições de insalubridade da atividade de mineração, existe previsão inclusive se for o caso
de um dano muito grande à saúde do trabalhador, a duração do trabalho pode ser até diminuída, né? Ela pode ser determinada a menos de 6 horas diárias, né? Isso desde que uma autoridade sanitária, né, uma autoridade que trate sobre a insalubridade desse local, por meio de um laudo, ateste aí que aquela atividade é muito danosa, o que irá reduzir aquela jornada de 6 horas ainda para um horário menor, né? Alguns empreendimentos, né, com relação à exploração de mina, né, de minério, nós temos ocasiões em que a distância entre o local que o trabalhador bate o ponto, né, ou é registrado a sua entrada, até ele iniciar a mineração, é muito distante. Portanto, vai aqui mais uma exceção, né? Ou seja, aqui ele já vai estar em efetivo trabalho assim que ele bate o ponto, né? Então, o tempo de deslocamento entre o registro do ponto até o início do trabalho efetivo será computado, né, dentro da jornada. E o mesmo o contrário, né? Por exemplo, quando ele termina o trabalho e sai, até ele registrar a sua saída, também será computado. Então, o que exceder, né, a jornada normal poderá ser considerado hora extra. Isso está lá no artigo 294, né? O tempo despendido pelo empregado, né, da onde ele chega, né, da mina, até o local de trabalho, será computado para efeito dos pagamentos de hora trabalhada, ou seja, o pagamento do salário dele. Mais uma jornada especial trata do jornalista profissional, né? Para essa categoria, né, dos jornalistas profissionais, a CLT possui uma seção, inclusive, específica, onde lá, no artigo 303, estabelece uma jornada diferenciada, lá consignado que a duração normal do trabalho dos empregados que compreende o jornalismo, né, não deve exceder 5 horas, né, tanto de dia, seja manhã e tarde, como à noite, né? E, inclusive, é possível, né, que possa ser estendida essa jornada, né, mas vai ter aí uma considerável alteração, aumento, né, de salário, né, desde que seja correspondente aí ao excesso do tempo das 5 horas, né, e desde que tanto empregado como empregador tenham aí um acordo nesse sentido. No entanto, como nós vamos ver, né, após a sexta hora não é possível a continuidade do trabalho. Portanto, se a jornada é normal de 5 horas, né, e eles estipulam um aumento de salário para que essa jornada diária seja até 7 horas, o empregador terá que conceder, né, um horário, né, destinado até no máximo 1 hora, né, para aquele intervalo legal, né, de refeição e descanso. Por enquanto é só. Vejam lá nos slides as demais jornadas de trabalho que eu deixei lá para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.